Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do projeto Startup Univem. E hoje falaremos sobre a pesquisa de mercado. Uma proposta de valor promissora se confirma quando validamos a ideia com o público-alvo. Esse será o nosso próximo passo, compreender a aceitação dessa proposta de valor por parte dos segmentos de clientes. E para isso, realizaremos uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa pode apresentar uma abordagem metodológica qualitativa, que visa a compreensão subjetiva de fenômenos, como a nossa pesquisa setorial, por exemplo, ou quantitativa, com o objetivo de mensurar dados que possam ser projetados a um universo de pesquisa através de métodos estatísticos. Além disso, a pesquisa pode ser ainda classificada de acordo com a origem dos dados. Dados secundários, quando os dados já foram pesquisados e disponibilizados para consulta, por exemplo, a pesquisa do censo, realizada pelo IBGE. Ou primários, quando somos nós mesmos que coletamos os dados, para atender às nossas necessidades específicas, sendo considerados dados únicos e inéditos. A pesquisa de mercado que realizaremos, portanto, se classifica como uma pesquisa de dados primários em caráter quantitativo. Para o nosso projeto, a pesquisa de mercado foi dividida em 3 grandes partes. O primeiro, plano de pesquisa, que trata dos objetivos, da descrição do público-alvo, assim como da abordagem estatística, definindo o tamanho do universo a ser pesquisado, o tamanho da amostra, margem de erro e o nível de confiança. O segundo, questionário pré-teste, que elenca as perguntas que irão satisfazer aos objetivos da pesquisa. E terceiro, o relatório de pesquisa, com tratamento dos dados obtidos e principalmente com as conclusões a que chegamos sobre a aceitação ou não do nosso projeto. No plano de pesquisa da nossa startup, G-Green, utilizada como modelo, observamos 2 segmentos de clientes, os estabelecimentos e os usuários. Embora ambos sejam clientes da empresa, possuem expectativas diferentes sobre o nosso app. Portanto, será necessário aplicarmos 2 pesquisas com objetivos específicos para cada segmento de cliente. Os objetivos, portanto, são definidos como: objetivo geral, verificar a aceitação da proposta de valor e potencial do segmento. Especificamente para os estabelecimentos, analisar e projetar a adesão do novo meio de pagamento e descontos e compreender o potencial de descontos que podem ser oferecidos em campanhas. Para os usuários, analisar o comportamento de consumo do público-alvo e a aceitação ao meio de pagamento. A descrição do público-alvo fica: estabelecimentos. Estabelecimentos de Marília com faturamento entre 150 mil e 1 milhão mensais. Usuários, pessoas entre 20 e 35 anos residentes em Marília. O público-alvo deriva do item clientes almejados, onde traçamos o perfil de cliente ideal. Porém, na definição de público-alvo, trataremos de uma forma um pouco mais ampla, contemplando não somente o cliente ideal, mas outros clientes que também possam ser considerados como público-alvo. Uma vez definidos os públicos-alvo, é necessário compreender qual o tamanho, em números, dessa população. Isso deverá ser feito através de análises para identificar quantos indivíduos existem com essas características. Como exemplo, estou utilizando o universo de 200 empresas e 20 mil usuários. Ou seja, ao realizar um levantamento, cheguei à conclusão de que existem 200 estabelecimentos e 20 mil usuários com potencial de serem meus clientes. Conhecendo o tamanho do universo a ser pesquisado e utilizando de técnicas estatísticas, podemos concluir o tamanho da amostra, ou seja, o número de entrevistas que devo realizar para uma margem de erro de 5% para mais ou para menos e um nível de confiança de 90%.
Para os estabelecimentos, serão 115 entrevistas e para os usuários, 266. Existem ferramentas que facilitam o cálculo do tamanho da amostra, onde basta informarmos o tamanho do universo, a margem de erro e o nível de confiança, que o cálculo é feito automaticamente. O próximo passo é a elaboração do questionário pré-teste. O objetivo deste questionário é verificar se as perguntas que serão realizadas atenderão aos objetivos da pesquisa e que estão livres de vícios que podem gerar respostas que não reflitam a realidade. Basicamente, temos em nossos questionários questões que mapeiam o comportamento, questões que mostram um possível potencial do segmento e questões que confirmam o perfil desejado. Em nosso exemplo, temos o modelo de questionário com as seguintes perguntas. Para os estabelecimentos, e para os usuários, concluído o questionário, chega o momento de aplicarmos a pesquisa em campo. Hoje, através de aplicativos de mensagens e redes sociais, fica muito mais fácil conseguir coletar o número necessário de questionários. O Google Forms, por exemplo, é uma ferramenta que pode ser utilizada para gerar o questionário e disponibilizar o link da pesquisa aos entrevistados, bem como permite algumas análises simples sobre as respostas. Para análises um pouco mais sofisticadas, considerando possíveis cruzamentos entre as respostas, é necessário que as informações sejam exportadas para uma planilha de Excel, realizando o download e assim gerar uma tabela dinâmica. Os filtros podem ser facilmente manipulados de acordo com a necessidade do pesquisador. E alguns gráficos podem ser acrescentados para facilitar a compreensão dos dados. Concluída a coleta e análise dos dados obtidos, o passo seguinte é elaborar o relatório de pesquisa, o qual vocês possuem um modelo. Neste momento, é muito importante analisar cada questão, fazendo os cruzamentos necessários para responder aos objetivos da pesquisa, sobre o comportamento, o potencial do segmento e o perfil do entrevistado. Recomendo que no relatório sejam utilizadas tabelas e gráficos para facilitar a compreensão da análise. E é muito importante que haja uma conclusão final sobre a pesquisa, respondendo aos objetivos, que via de regra estão ligados a prosseguir ou não com o projeto. Bem pessoal, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.